Bom dia, Segunda Igreja Batista do Alcântara. Esta é mais uma manhã que o Senhor nos deu. Neste domingo, 10 de maio, segundo domingo, estamos reunidos mais uma vez para juntos compartilhar das grandezas do Senhor. Eu quero te convidar a estarmos orando a Deus. Pai querido, nesta manhã, nós te glorificamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, abrir os nossos olhos e, ó Deus, respirar, contemplar as belezas que o Senhor nos permite. Ó Deus, nesta hora, eu te suplico, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja visitando cada lar, cada vida, cada coração. Deus, receba nesta manhã o nosso culto, o nosso louvor e a nossa gratidão. Abençoe a tua igreja, Senhor, e que esse tempo seja um tempo de restauração, de cura interior, de consagração a Ti. No nome precioso de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos no mês da família e o nosso tema é Trabalhando para ganhar a minha casa. E a nossa divisa, que se encontra em Josué 24:15. Vou compartilhar com os irmãos. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora vamos ouvir uma inspiração musical com a irmã Joyce. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo eu estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso
canso, resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. De adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, Ele cuida. De adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Toda mãe merece ser elogiada. E os jovens da Ciba têm uma mensagem para você, querida mamãe. Oi, mãe, tô aqui pra te desejar um feliz... Deixa de bobeira, rapaz, eu sou o mais velho. Felicidades, mãe. Parabéns pelo seu dia. Você é uma mulher especial e sensacional. Feliz Dia das Mães, eu te amo muito. Um beijo do seu filho mais lindo. Fica na paz. Um beijo no seu coração. Eu te amo. Olha, mãe, mas eu sabia que era ele que tava me atrapalhando. Eu sabia. Mãe, brincadeiras à parte. Tô aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães, tá? Dizer pra você que eu sou muito grata pela sua existência, pelo seu coração enorme, por você ser solidária, prestativa com as coisas do Senhor, sabe? Eu sou grata a Deus por isso. Quero te pedir desculpa das vezes que eu te entristeci, das vezes que eu saí sem te avisar, mas fica sabendo que eu sou sua maior fã. Te amo. Um enorme beijo. Calma aí que eu tenho uma surpresa. Olha esse vídeo agora. Eli, não podia faltar eu, é claro, para te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que eu te amo muito, como se você fosse a minha mãe. Para mim, você tem o meu sangue. Eu te amo muito, 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 muito. E te desejo tudo de bom, muita saúde e um feliz Dia das Mães maravilhoso e abençoado por Deus. Te amo. Mãe, eu queria te desejar um feliz Dia das Mães, dizer que a senhora sempre foi um exemplo de mulher, um exemplo de mãe e um exemplo de serva de Deus. Mãe, a senhora é uma joia. Oi, mãe, tô passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães, que você continue sendo essa mulher incrível, que eu tenho muito orgulho. Te amo muito, beijo. Oi, mãe, feliz Dia das Mães, primeiramente. Em segundo lugar, quero te agradecer por ter me apresentado Jesus, por ter me conduzido aos caminhos dele e sempre me ensinar o quanto é importante e agradável servir ao Senhor. Obrigada pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua criatividade também. Muito obrigada por tudo, mãe. Eu te amo. Que Jesus sempre abençoe sua vida, tá? Te amo. Feliz Dia das Mães. Mãe, hoje eu quero te dizer o quanto eu te amo, né? O quanto você é importante pra mim. Você é a minha maior e mais preciosa joia. Eu não poderia ter outra mãe que não fosse você, porque você é a melhor mãe de todo mundo. Eu te amo muito.
nesse dia tão especial, eu só tenho a agradecer pela vida da minha mãe, por tudo que ela sempre faz por mim. Merecendo ou não, ela tá lá do meu lado, companheira, fiel, e faria de qualquer coisa para me ver feliz. Eu valorizo muito isso, eu sou muito grato. Se eu cheguei a qualquer local que eu cheguei, foi graças a ela. Se eu me tornei o que eu me tornei, foi graças à minha criação. Eu valorizo cada passo que eu estive ao lado dela. Muito obrigado, meu, por tudo. Eu te amo e você é minha joia. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas as mães da Ciba, desejar a cada uma de vocês um feliz Dia das Mães e que Deus os abençoe grandemente. Em especial, gostaria de parabenizar a minha, dizer o quanto ela é importante para mim, o quanto ela é e tem sido um exemplo de mãe, mulher e serva do Senhor. Mãe, que este dia o Senhor possa te abençoar grandemente. Saiba que eu tenho muito orgulho de ser sua filha e eu te amo muito. E nada do que eu faça ou que eu diga vai ser capaz de expressar ou qualificar o quanto eu te amo e o quanto você é importante para mim. Que Deus te abençoe grandemente. Te amo, feliz Dia das Mães. Oi mãe, tô passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães, dizer que eu te amo muito e muito obrigado também por tudo que você fez por mim, por Jamile, e nós te amamos muito. Beijo. Então, mãe, vim tentar falar um pouquinho de você, dizer que eu te amo e que eu tenho muito orgulho de você. Isso eu falo todos os dias, né? A gente tem esse costume aqui em casa. Mas eu queria hoje poder agradecer a Deus pelo maior presente que Ele poderia ter me dado através da sua vida. Porque foi através de você que eu conheci a Cristo, que eu alcancei a salvação. E isso é a maior herança, o maior presente que uma mãe pode dar a um filho, que é apresentá-lo, né, conduzi-lo nos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você me ensina a buscar na palavra as respostas que eu preciso para a vida. Me ensinou a lutar as guerras de joelho, a falar com Deus em todas as circunstâncias. Eu louvo a Deus por sua vida, pela sua amizade. Um dos nossos lemas, né, é amigas para sempre. E eu queria louvar a Deus nesse dia pela sua vida, por tudo que você representa para mim, né, e pela educação e os princípios que você sempre passou para mim e para o meu irmão. Um beijo. Feliz Dia das Mães. Seu filhinho de 4 patas também vai mandar um recadinho do jeito dele. Fala com ela. Cadê mamãe Margarete? Faz. Au, mamãe. Manda um beijo pra ela? Tá. Ela entendeu. Eu quero convidar a irmã Fabiana Soares. Ela vai estar orando a Deus, clamando por todas as mães. Ela que tem o coração de mãe. Oremos. Senhor Jesus, eu quero te louvar e agradecer por mais esse domingo, Senhor. Mais uma manhã abençoada que o Senhor nos concede. Um domingo especial onde nós comemoramos, ó Deus, o Dia das Mães. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as mães da Ciba, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque aqui há mulheres e mães que te adoram, Senhor, e mães que são guiadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, para conduzirem seus filhos no caminho correto, Pai. Eu quero te agradecer também e quero colocar as mães que estiverem ao alcance dessa oração, Senhor, que elas sejam igualmente abençoadas e alcançadas pelo Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus. Assim eu te adoro, eu te louvo e te agradeço, crendo, ó Deus, que as mães serão abençoadas pelo Teu amor. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Que momentos maravilhosos nós passamos aqui na presença do Senhor. Nós ainda temos o estudo da Palavra de Deus, ministrado pelo pastor Paulo Maurício. E eu quero te convidar a continuar conosco, para juntos aprendermos mais da Palavra do Senhor. Tenham todos um domingo abençoado. Bom dia, meus irmãos.
Vamos então começar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar a você a que esteja preparado para que nessa manhã estejamos estudando a Palavra do Senhor. Esta, a boa palavra que sempre tem impactado as nossas vidas. Hoje, um dia especial, é claro, domingo, dia 10 de maio de 2020, não porque seja domingo, dia 10, mas sempre no segundo domingo de maio, nós reservamos esta data para agradecer a Deus pela vida das mamães. E não obstante, nesta manhã também queremos agradecer e louvar a Deus pela vida das nossas mamães. Já não tenho a minha presente fisicamente, mas presente na minha mente, no meu coração e em tudo quanto Deus deu a ela o privilégio, o prazer de frutificar, e somos fruto daquilo que Deus fez e realizou na vida da irmã Nanzir, de saudosa memória. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha sogra, pela vida das minhas irmãs, de tantas outras mamães que estão entre nós. Que Deus as abençoe grande e abundantemente. E também agradeço a Deus pela vida das mamães, que são nossas ovelhas, ali da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te dê um domingo de paz, de bênçãos, de alegrias e vitórias. E você também, mamãe, que não é membro da nossa igreja, que não faz parte do meu ciclo de familiar, mas que eu louvo a Deus por sua vida e por tudo quanto o Senhor tem acrescentado à sua vida. Que seja esse dia um dia de muitas alegrias, muitas vitórias. Também a minha oração a Deus por você que, assim como eu, está privado da presença física da sua mamãe. Que Deus abençoe a sua vida, console o seu coração, que seja esse dia não um dia de tristeza, mas sim um dia de saudade, uma saudade boa, por nos lembrarmos daquela que Deus nos presenteou para cuidar da nossa vida. Que tempo bom, como era bom estar no colo, nos braços da mamãe. Mas que Deus abençoe esse dia, que seja esse dia um dia alegre, feliz, também um dia de muita gratidão no nosso coração. A nossa Escola Bíblica Dominical, desta manhã, também traz-nos um assunto muito interessante. Tenho dito sempre, no início das nossas lições, que a Convenção Batista Fluminense, através da revista Palavra e Vida, tem nos abençoado. Esse trimestre não nos foi possível a disponibilização da revista em papel ou impressa, mas ela foi nos disponibilizada em arquivo de PDF, que nós podemos imprimir, como eu sempre tenho feito nos nossos estudos, ou você pode disponibilizá-la através do seu telefone, ou seja, do seu smartphone, ou do seu tablet, ou do seu iPhone, do seu laptop, do seu computador, em sua casa, como você achar melhor para que possa acompanhar o estudo da Escola Bíblica Dominical. Sua Bíblia Sagrada precisa estar aí pertinho de você. O pastor Exaltino, que é o autor das lições desse trimestre, um homem de Deus que o Senhor abençoou de saudosa memória, deixou-nos muitos escritos, e dentre esses, esta lição que tem abençoado as nossas vidas. E ele sugere muitos textos, ou seja, ele não só sugere, mas ele vai embasar toda a sua oratória, toda a sua palavra, todo o seu estudo em textos bíblicos que nós precisamos acompanhar, ler, para que possamos caminhar na mesma percepção e no mesmo entendimento do seu arrazoado, e assim possamos compreender melhor a lição que ele está nos propondo para essa manhã. Vamos, nesse primeiro momento, orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida das mamães, por nossas vidas, e pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento em que estaremos estudando a sua palavra. Feche os seus olhos aí onde você estiver, que Deus te abençoe e que você seja tremendamente impactado pela palavra do Senhor. Santo Deus, bendito Pai, rendemos graças ao Teu nome, por Tua bondade infinita, e pedimos-te, ó Deus, que nos abençoe neste tempo, nesse momento em que estaremos estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que entendamos a Tua palavra, e que por ela, a Tua palavra santa, sejamos todos nós abençoados e incentivados nessa manhã. É o que te pedimos e agradecemos no doce e precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, é claro, eu quero justificar e pedir desculpa aos irmãos, porque pela impossibilidade de estarmos no nosso templo e não temos também um estúdio de gravação, é claro, disponível em nossa casa ou em nossa igreja, nós gravamos em nossa casa mesmo. E, por certo, você tem observado ao longo desses momentos que temos gravado aqui, que existem ruídos externos e não tem como evitá-los.
Talvez você seja incomodado, ou sejamos incomodados por o barulho de um ônibus que passa aqui em nossa rua, ou aquelas motos, às vezes, que passam com um barulho estridente. Talvez esse seja um barulho que incomode o nosso estudo. Talvez até, quem sabe, o vizinho conversando. Estamos num dia a dia normal, e aí talvez o vizinho conversando ou falando alto, ou quem sabe até um cachorro, um pássaro. Então, enfim, são ruídos externos que não temos como evitar e que apareçam no nosso vídeo. Mas que esses não sejam motivos para nos fazer perder o foco, porque a lição, o estudo é tremendamente abençoador. Abençoou muito a minha vida, e meu desejo, minha oração é que nessa manhã também esse estudo possa abençoar a sua vida. Vamos partir para o nosso estudo? Lição 6 da revista Palavra e Vida: culpado ou inocente? Culpado ou inocente? O pastor Exaltino está nos conduzindo a um estudo interessante sobre esta lição. Seguindo então o nosso estudo, culpado ou inocente? É claro, o autor vai nos conduzir a um estudo muito interessante, e ele está nos desafiando a pensarmos sobre a doutrina da justificação. Ele parte do texto de Romanos, da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, para nos conduzir a uma reflexão profunda acerca deste assunto. É claro, o autor nos levará a uma profunda reflexão sobre a doutrina da justificação, em momentos e em pontos, ou como a gente costumeiramente utiliza em nossa escola bíblica dominical. Aqui ele vai abordando em 4 tópicos o assunto a ser debatido nessa manhã. A primeira coisa que ele nos faz, ele nos deixa bem claro o que é a doutrina da justificação. Ora, se há justificação, é porque há alguma culpa. E que culpa é essa? Ele nos remete a textos bíblicos para que possamos compreender que culpa é essa que pesa sobre a vida do homem, para que haja a necessidade da justificação. Então ele fala o que é a justificação e o que nos torna realmente necessitados dessa justificação. No segundo ponto, ele explica como podemos obter a absolvição, uma vez que há a condenação, a necessidade, passa a haver então a necessidade da absolvição. No terceiro momento, ele nos remete a refletirmos sobre a existência ou a presença de algumas figuras que ele elucida no terceiro ponto. Ele faz menção da existência ou da presença de um tribunal. Em havendo um tribunal, certamente há a presença de um juiz e também a presença de um réu, e ele nos remete a textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender essa ideia de tribunal, de um juiz e de um réu. E por quarto, ele nos remete a refletirmos sobre o que a justificação produz na vida do homem. Como o homem pode ser beneficiado através da justificação. É desta forma que ele nos remete a esse tema, culpado ou inocente. É claro, uma pergunta para a nossa reflexão. Mergulhando um pouco mais nos seus estudos, o autor nos remete a pensarmos e refletirmos que a doutrina da justificação pela fé também marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante. Mas esta reforma, ou esta doutrina, digo, não foi criada por ele. É assunto ou algo bíblico. E ele vai ser impactado sobre essa percepção. Essa doutrina também, conquanto Martinho Lutero tenha percebido algumas coisas importantes à luz do texto bíblico, essa doutrina não se baseia apenas nos versos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí comigo e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, o versos 16 e o verso 17, dizem assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá
pela fé. É dessa forma que ele percebe a necessidade da justificação. É claro, o texto trouxe luz ao angustiado coração de Lutero, ou daquele monge, que buscava a salvação. É possível ver ou vê-la através de alguns textos que ele sugere. O primeiro texto está em Romanos capítulo 3, do verso de 21 ao verso 24. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 24, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Havia necessidade de que o homem tivesse a compreensão clara de que todos nós pecamos, todos nós estamos debaixo da mesma condenação e todos nós estávamos separados da glória de Deus. Ele nos remete ainda no texto de Romanos capítulo 5, versos de 1 a 9, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Um outro texto que ele nos remete está em Romanos, para compreendermos essa ideia de que todos são culpados e que todos, para se tornarem inocentes, precisam ser justificados por Cristo. Está em Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 11, o autor nos remete a esse texto para a nossa reflexão e diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ainda ele nos remete lá ao livro de Gálatas, capítulo 2, no verso 16, e também o capítulo 3, o verso 24. Por parte, vamos primeiro a Gálatas, capítulo 2, o verso 16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Lutero entende a diferença em ser justificado pela fé ou a busca pela justificação através das obras. É claro, ainda Gálatas capítulo 3, o verso 24, o texto diz assim:
de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela lei fomos conduzidos, fomos levados a Cristo, porque somente em Cristo o homem é justificado. Paulo já a expressara na sinagoga em Antioquia. Paulo já expressara essa ideia de estarmos sendo justificados. O capítulo 13 do livro de Atos, vamos lá, vira a sua Bíblia aí comigo, folheia a sua Bíblia, Atos capítulo 13, o verso 39, diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, não é a lei que justifica, mas é Cristo que justifica o homem diante de Deus. Esta, segundo o autor, é a diferença fundamental entre o protestantismo e os evangélicos, de um lado, e de outro lado, o catolicismo. Como uma pessoa, segundo o autor, como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, ou justificada, entre parênteses, por Deus? Cremos, nós os batistas, cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, enquanto o catolicismo, o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Obras aqui, é claro, o autor deixa muito claro que não são ações e atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Cremos nós que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, segundo o autor, ela vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição, de uma igreja, de um grupo. E aí ele diz que ela vem pela fé sem a necessidade de uma instituição ou de um clero ou de um grupo que tenha ele o poder de absolver quem quer que seja. Diferentemente da igreja de Roma, que afirma que o seu papel como administradora da salvação, a igreja que tem o poder de administrar a salvação ou absolvição de alguém. Então o autor nos remete ou nos faz mergulhar em 4 ideias que ele destaca para a nossa reflexão acerca dessa ideia ou dessa percepção de que culpados ou inocentes. Já ficou muito claro nessa parte introdutória que nós somos culpados. Culpados de quê? Porque recebemos a herança pecaminosa. O salmista vai dizer que eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, toda a raça, o texto que nós lemos em Romanos capítulo 3, o verso 23, o autor nos remete a entendermos que todos pecaram e todos estavam separados, ou seja, destituídos da glória de Deus. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Justificação. O que é justificação na percepção do autor? Justificação, segundo o autor, é o ato de justificar. Ou seja, ele traz 2 percepções muito interessantes. Na ideia, na língua hebraica, é o ato de tornar reto. Não a percepção grega, é o ato de absolver ou declarar alguém inocente. Então vamos definir os termos para evitar uma confusão, para que entendamos verdadeiramente o que é a justificação. Comecemos então por essa definição semântica, ou seja, a definição das palavras. Obviamente, justificação, já disse no início, é o ato de justificar. Numa percepção, no termo hebraico, significa tornar reto. E no grego, tornar-se a pessoa ou absolver a pessoa ou declarar a pessoa inocente. O oposto, é claro, de condenar, conquanto todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Em termos de palavras, justificação
é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus. Então é essa a ideia de justificação. Em termos de palavra, justificação é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, ou seja, ser absolvido da sua condenação. A doutrina da justificação, é claro, trata desta questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados, ele pode ser declarado inocente? Essa é uma pergunta que muitas pessoas talvez tenham dificuldades de compreender. O autor nos remete a percebermos, e cita aqui alguns textos, e eu quero te remeter logo ao livro, a Epístola aos Romanos. Deixe aqui a sua Bíblia aberta, porque ele nos remete para entendermos como que um homem, ou como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados, ele pode ser declarado inocente. Culpado ele já é, mas ele precisa agora alcançar a condição de ser declarado inocente. A primeira coisa que fica muito claro na percepção do autor é que todos nós somos pecadores. É preciso que isso fique claro na mente de todos nós. Não é por causa do que eu ou do que você fizemos, mas todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, o verso 23, o autor sugere essa leitura desse texto que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. Também precisa ficar muito claro na nossa mente que se todos nós somos pecadores, todos nós também estamos condenados. E ele nos remete ao texto de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós estamos condenados, e sabemos disso, e compreendemos isso. E então, se todos nós somos pecadores, e todos nós estamos condenados, como obter então a absolvição? E é nesta percepção que o autor nos remete ao nosso segundo ponto, e ele vai deixar-nos claro que a teologia, ela explica como nós podemos alcançar ou obter a absolvição. A teologia, segundo o autor, não é para complicar. A teologia não está aqui para complicar, mas a teologia está aqui para nos ajudar a esclarecer, descortinar os horizontes e nos fazer compreender a forma como Deus se revela a cada um de nós. Então esclareçamos o significado do conceito pela teologia. Segundo a teologia, absolvição é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue a favor dos homens, o Senhor Jesus. Traduzindo o que o autor está nos remetendo, não existe absolvição por conta dos nossos atos. Não são as nossas atitudes. Não haverá nenhuma possibilidade de um homem purgar os seus pecados. Não existe nenhuma possibilidade do homem pagar pelos seus pecados, ou se declarar, ou se autodeclarar inocente ou absolvido diante de Deus. Essa absolvição não é resultado do que eu, do que você ou do que qualquer um de nós possa fazer, mas essa absolvição é resultado daquilo que Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário. Lembram da lição 5 ou das lições anteriores? O autor já nos remeteu a entendermos de que a salvação que Deus nos concedeu em Cristo Jesus é resultado não do que o homem faz, não do que o homem aceita, mas resultado do que Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário. E desta forma podemos compreender a absolvição. Poderemos voltar, claro, a essa definição e rever outras vezes, para que fique muito claro na nossa mente o que é a absolvição.
E eu creio que, relendo, pensando e refletindo, podemos compreender claramente que a absolvição é o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e que os reputa reto gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então é desta forma que o homem alcança a absolvição em Cristo Jesus. Vamos ver agora outras passagens que constituem, ou que constroem a ideia muito clara de que é essa absolvição. É oportuno, segundo o autor, relermos alguns textos que estão em Romanos. Relemos Romanos capítulo 3, os versos de 23 a 26, já lemos, vamos relê-lo nesse momento. De 23 a 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, Deus, em Cristo Jesus, nos torna justificados, para que em Cristo Jesus seja o justificador daquele que tem a fé nele, a fé em Cristo Jesus. Ainda o capítulo 4, os versos de 5 a 8, o autor nos remete a esse texto, Romanos capítulo 4, versos de 5 a 8. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E aqui Paulo está citando o Salmo 32, versos 1 e 12, para a nossa compreensão. O autor nos remete ainda a um outro texto que está em Romanos capítulo 5, o verso 18, para entendermos essa ideia da nossa, ou da absolvição. Romanos capítulo 5, o verso 18, vai dizer assim, Romanos 5, 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Vou reler, porque é importante gravar e guardar esse texto para que compreendamos que assim como por um só homem entrou o pecado, Adão, e o pecado passou a todos os homens, também a justificação veio por um só homem. Diz assim o verso 18: pois assim como por uma só ofensa, ou seja, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Em Cristo Jesus nós somos justificados. No primeiro texto, é claro, o autor nos remete a entendermos que Deus é justo. Deus é justo e atribui a justiça gratuita pela sua graça. Está lá no verso 24 do capítulo 3, por meio da fé. Ou seja, através da fé, nós alcançamos a justificação no ato de Cristo Jesus nos tornar justificados. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos, ou seja, quando o homem é justificado, ele deixa de lado os atos de pecado. Deus é o agente, ele propôs, é por sua graça e por sua paciência, ou por graça, por bondade, por amor de Deus, que nós alcançamos a absolvição através de Cristo Jesus. Mas Deus é o agente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a certeza da vida eterna. Ainda, pensando um pouco mais sobre isso, ele é
é o agente e ele é o justificador. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Cristo Jesus. No segundo texto em que lemos, há uma comparação, ou seja, o salário do trabalhador não é um favor, mas é um dever. O trabalhador merece, mas Deus nos justifica, não pelos nossos méritos, mas se temos fé em Jesus Cristo. Podemos citar aqui Romanos capítulo 5, verso 1, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos, então, de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo, não por nossos méritos, mas por causa de Jesus Cristo. Em Romanos 5,18, texto que lemos, fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica. Isto é, nos declara isentos da culpa. Somos absolvidos no ato de Cristo Jesus. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. O autor agora nos remete ao livro de Tito. Vamos lá. Tito capítulo 3. O verso 7, quero ler com os irmãos esse texto. Tito capítulo 3, o verso 7, vai dizer assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vou reler. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E então somos justificados. Esse é um ato da graça de Deus. Justificação pode ser, então, segundo o autor, resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Então, justificação, segundo o autor, se resume, ou pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Não significa dizer que a justificação ela alcança a todos que não confessam Jesus Cristo. Ela está disponível a todo aquele que confessa Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo e reconhece o sacrifício de Cristo suficiente para perdoar os seus pecados. Principalmente no texto em Romanos capítulo 4, versos 5 a 8, nós vemos que justificar significa perdoar, significa cobrir os pecados e não imputar os pecados. É necessário que o homem possa compreender isso. O autor agora nos remete a um terceiro aspecto, um terceiro ponto, a ideia de que se nós somos culpados, se todos nós estamos condenados, mas se que em Cristo há a possibilidade da absolvição, claro, ele consegue enxergar em todo esse processo a existência de um tribunal, e se há um tribunal, o certo, há um juiz. Se há um tribunal, há um juiz, há também um réu. E como nós podemos identificar essas figuras, ou essas três figuras? Alguns questionam, segundo o autor, a doutrina da justificação, alegando que a linguagem é de um tribunal. Mas é mesmo, é de um tribunal, segundo o autor. A linguagem, ela é de um tribunal. E as figuras de juiz, de tribunal, de réu, elas estão presentes claramente na Bíblia. A primeira ideia que ele destaca, ele diz que há um juiz, e nos remete ao texto de Gênesis, capítulo 18. Vou folhear a Bíblia, gente. É dessa forma que o autor nos remete a mexermos, folhearmos a Bíblia e revermos ou vermos no texto bíblico o que a palavra do Senhor está nos falando sobre a existência de um juiz. Gênesis capítulo 18. O verso 25 vai dizer as seguintes palavras: longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra?
Interessante, Abraão aqui está intervindo a Deus, ou diante de Deus, por seu sobrinho Ló, e ele diz que Deus, quando havia dito que iria destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão faz essa oração e diz: Senhor, mas se houver um justo, o Senhor vai exterminar todos, e há que exterminar o justo com o injusto? E aí ele apela para Deus e faz essa colocação, e ele diz: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então a Bíblia fala da existência de um juiz. Ainda o autor nos remete ao livro de Salmos, no capítulo 7, logo lá no início, Salmos capítulo 7, vamos lá, vamos folhear, Salmos capítulo 7, o verso 11, o texto da palavra do Senhor vai nos falar as seguintes palavras, capítulo 7, verso 11: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Ora, se Deus julga, ele aqui está na condição de juiz, ele julga mesmo. Isaías, o texto de Isaías, vamos lá, vamos folhear a Bíblia. Isaías, vira aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Isaías, o texto que nós estamos lendo, capítulo 5, o verso 16. Vamos ler dois textos que está aqui em Isaías. O primeiro é o capítulo 5. Isaías, capítulo 5, às vezes atrapalha a gente aqui, mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos ler. Vamos folhear a Bíblia e vamos ler juntos. Capítulo 5, o verso 16. Isaías capítulo 5, verso 16. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em juízo. Ainda vamos lá, vamos reler ainda aqui o texto que está no capítulo 10, o verso 22 do livro de Isaías ainda. Vamos lá? Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10, o verso 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Deus aqui exercendo o papel de juiz. O autor ainda nos diz que a vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo, segundo o autor, é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Vamos lá? Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, o verso 31. Vira aí, localizou? Atos capítulo 17, o verso 31. Diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então existe a figura do juiz. Ficou claro nesse texto de que a figura do juiz existe e a Bíblia revela sobre isso. O autor nos remete a pensarmos e compreendemos que também existe a figura do juiz, mas existe a figura de tribunal. Há um tribunal diante do qual todos nós compareceremos. Vamos lá, Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, percebeu como que no domingo passado conseguimos caminhar com mais fluência, tendo a ajuda da irmã Solange? Hoje o pastor está aqui um pouco mais enrolado aqui, mas a gente consegue caminhar na leitura do texto. Romanos capítulo 14, versos de 10 a 12, o texto vai nos pensar, vai nos refletir e vai nos dizer as seguintes palavras. 14, versos de 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Repito, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor,
que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, para com imunda. O texto nos remete a entendermos claramente de que há essa ideia de tribunal. Ainda, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos lá, virando a Bíblia aí um pouquinho mais, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, achou aí? Posso ler? Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Aqui o texto bíblico está nos deixando muito claro o entendimento de que há um tribunal. Ainda o autor nos remete lá o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 30 e o verso 31. Hebreus, capítulo 10, verso 30 e o verso 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda o capítulo 12 de Hebreus, os versos 22 e verso 23. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a ideia de juiz está muito clara no texto. A ideia de tribunal também está muito clara na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A terceira figura que ele aborda, juiz em tribunal, ele diz também que se há um juiz e há um tribunal, há um réu. E há um réu. Nós, como pecadores que somos um réu. E 1 Reis, vamos ler 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, o capítulo 8, o verso 46. 1 Reis, capítulo 8, o verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Repito, pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto. Ainda o autor nos remete lá novamente a Romanos. Isso lá, o apóstolo Paulo aos Romanos. Veja a sua Bíblia. Romanos capítulo 3, verso 23, já lemos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto ainda de Romanos capítulo 6, o verso 23, já lemos, vamos reler esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O autor então resume este ponto, deixando muito claro que este é o quadro que nós encontramos. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos conta a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, ou seja, justifica pela sua graça por meio de nossa fé em Cristo Jesus. Mesmo que haja um juiz, um tribunal e um réu, podemos ser, neste tribunal, justificados, considerados sem culpas, através da fé em Cristo Jesus.
Quarto e último aspecto, o autor da lição nos remete a compreendermos quais são os efeitos, então, desta justificação na vida do homem. O primeiro efeito para a nossa vida é que todos nós receberemos o livramento da condenação, ou todos somos livres da condenação. Ele responde à questão: como me salvar? Vejamos no texto de Romanos, no capítulo 8, nos versos de 31 a 39, Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como me salvar? Através de Cristo Jesus somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou justificar ou alcançar a justificação pela lei, mas não conseguiu alcançar. Romanos capítulo 9, versos de 31 a 33, deixa muito claro: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos capítulo 9, o verso 30, Romanos capítulo 9, verso 30 diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, e pela fé em Cristo Jesus. Cristo é quem justifica o pecador. Romanos capítulo 10, o verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então é Cristo quem nos justifica. É fácil ser justificado. Romanos capítulo 10, versos de 8 a 11 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então a primeira ideia, o primeiro efeito da justificação é que todos nós recebemos o livramento, todos nós somos livres da condenação. O segundo efeito da justificação é que ela proporciona, ou ela traz paz ao coração. Romanos capítulo 5, o verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou dos pecados. Não carregamos mais aquele peso sobre a nossa mente. É claro, quando cremos em Cristo,
Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. E esta paz é mais que tranquilidade emocional. É certeza de uma nova vida, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Conforme consta em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 11, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a esperança, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, porque se nós, seus inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então a paz passa a estar presente. Quais são os efeitos da justificação? Primeiro, nós nos livramos da condenação, somos livres da condenação. Segundo, o Senhor traz paz ao nosso coração. E o terceiro é produzir em nós o desejo de santificação. Quando somos justificados, a justificação faz brotar em nós o desejo de santificação, de abandonarmos uma vida de pecado. Então, se eu fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? A resposta clara é não, não pecaremos, porque fomos justificados. A justificação faz de nós novas pessoas. Romanos capítulo 5, de 1 a 7, como acabamos de ler, aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados, mas Deus faz cair sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados, Deus faz cair sobre Cristo, digo, não sobre si, mas sobre Cristo. Está lá em Isaías capítulo 53. Vamos ler? Isaías capítulo 53. O versos de 4 a 11, Isaías 53, se você já localizou, versos de 4 a 11, vai dizer assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e sim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram na sua sepultura como ímpios, e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Cristo levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Para ele nada, mas para Deus muito. Custou a vida do seu único filho.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16, segundo nos mostra aqui o autor. Em Isaías capítulo 66, no verso 64, repito, em Isaías 64, verso 6, diz que todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia, ou seja, nada são, nada significam. E o autor aqui, ele usa essa expressão porque ele diz que a expressão trapo de imundícia significa panos usados pelas senhoras da época como absorvente íntimo. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora, algo que ninguém gostaria de guardar por não ter mais nenhuma serventia ou nenhum valor. Não podemos nos salvar nem conseguir a nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo Jesus. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. O autor está deixando muito claro que a justificação é pessoal e intransferível. Eu não posso justificar a minha esposa. A minha esposa não pode justificar os meus filhos. Cada um de nós precisa estar diante de Deus. O autor deixa muito claro que esta é uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte nós temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocentes. O texto de Romanos capítulo 8, o verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, o autor conclui a sua lição nos levando a refletirmos sobre três aspectos importantes. Primeiro, em primeiro lugar está a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não alcançaríamos. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada lá dos céus. Louvemos a Deus por sua graça, por sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou a nossa absolvição. Então essa é a primeira coisa que nos faz refletir. A segunda coisa que o autor nos leva a refletirmos, que Deus justifica, absolve aquele que crê. Significa que é necessário crer, é necessário haver confissão. Ele fala sobre essa ideia em João capítulo 6. João capítulo 6, o versos 28 e o verso 29, diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: as obras de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Só crendo em Jesus Cristo. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus Cristo. Quem foi justificado, a terceira lição que ele nos leva a refletir, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito, ele foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus Cristo. Concluo nesta manhã dizendo: culpados ou inocentes? Culpados. Inocentes? Sim, através da justificação na fé, através da fé em Cristo Jesus alcançamos a justificação. Repito, através da fé em Cristo Jesus alcançamos a justificação e nos tornamos inocentes diante de Deus. Que assim seja na sua vida, para a glória do Senhor. E que Deus te abençoe nessa manhã. E que seja essa manhã uma manhã em que você possa pensar que você era culpado, mas em Cristo Jesus você foi tornado inocente, absolvido em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Enfim, chegamos ao final do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Também chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Hoje estivemos comemorando aqui, falando, refletindo sobre o Dia das Mães. A minha palavra dessa manhã para você, mamãe, é que o Senhor derrame bênçãos copiosas sobre a sua vida.
Que a graça de Deus se manifeste a cada dia na sua vida. Que ainda por muitos e muitos anos e muitas outras oportunidades você possa estar junto com os seus filhos, com a sua família, agradecendo a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que é ser mãe. Louvamos a Deus pela vida das mulheres, pela vida das mamães, pela vida daquelas que Deus tem usado para serem canal de bênção na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe e te dê um domingo de bênção, que você tenha uma tarde abençoada. Também queremos agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que participaram desse momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Que o Senhor derrame graça, favor sobre a sua vida. Que nós possamos, nesse dia, estar, é claro, sim, nos lembrando das nossas mamães, mas também estar sendo gratos ao Senhor, porque é mais um dia que nos fez o Senhor. Que esse estudo da Escola Bíblica Dominical possa ter ficado claro à sua mente, no seu coração. E a minha oração e minha palavra e meu desejo é que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração aquilo que foi lido através da palavra do Senhor e explicado. É claro, concluímos: culpados ou inocentes? Culpados, sim, pela herança pecaminosa que recebemos da raça. Inocentes, sim, pois fomos justificados por Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, somos justificados diante de Deus. Que seja essa a realidade também da sua vida e que você possa estar a cada dia diante do Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Sempre temos dito no final dos nossos cultos que gravamos esses vídeos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara neste tempo de isolamento social, quando não podemos estar juntos. Mas temos recebido e ouvido dos nossos irmãos que eles têm compartilhado esse vídeo. E se essa boa palavra chegou para você, chegou ao seu coração, minha oração, a nossa oração como igreja, como povo do Senhor, é que Deus derrame graças, bênçãos e favores sobre a sua vida. Que você seja próspero, próspera em tudo quanto há de aprender. A minha oração também é que seja esse Dia das Mães um dia de bênçãos, de alegrias, de vitórias na sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja grato. Quando for possível, sempre tenho dito, venha em nossa igreja, venha nos conhecer, venha fazer-nos uma visita. A Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Domício da Gama, no número 560, no Jardim Catarina, entre as antigas ruas 7 e 8. Estamos ali nos reunindo às quintas-feiras, às 19h30, para adorar ao Senhor. E também aos domingos, pela manhã, às 8h30, a nossa Escola Bíblica Dominical, seguida do nosso culto até às 10h30, e à noite, às 18h30, culto de louvor e adoração ao Senhor. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara, e que Deus te abençoe abundantemente.